Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home, two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos com mais um programa Me'av Leven, programa de pai para filho, programa que tem como objetivo falar sobre a Parashá Hashavua. Bem, sem muitas delongas, nós estamos estudando essa semana a Parashá de Yitro e hoje nós vamos falar sobre a quarta, quinta e sexta Aliyah, ok? Então vamos fazer a brachá da leitura da Torá e aí seguir com o nosso estudo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim venata lanu et toratuh. Baruch atah Adonai não tem Torá. Amém e amém. Bem, essa quarta Aliyah, ela vai do capítulo 19, do pasuk 1 ao 6. Vamos ler. O acampamento próximo ao Monte Sinai, eles acabaram se acampando, o acampamento ficou próximo do Monte Sinai, e isso aconteceu no dia 1º, ok, no primeiro dia do terceiro mês, depois da saída do Egito, de Mitzrayim. Neste dia, no mês, eles chegaram até o deserto do Sinai. Eles partiram de Refidim, ou seja, fazendo de chuva, segundo os nossos sábios, e chegaram fazendo de chuva ou tishuvah, ok, no deserto. Eles acamparam próximo ao lado leste da montanha, em unidade como uma só pessoa e com um único coração. Os nossos sábios vão dizer que o povo partiu, que eles partiram fazendo teshuvah e partiram com um só propósito, com um só coração, como se fosse um único homem, como se fosse uma única pessoa. Isto nos traz um ensinamento que nós devemos sempre andar em unidade, em união, como se fosse um só. Se um quiser fazer uma coisa, o outro quiser fazer outra, não vai dar certo. Agora imagine só o nosso povo, quantas e quantas pessoas estavam ali, quantas e quantas famílias, quantas e quantos clãs, quantas e quantas cabeças pensando de forma diferente. Cada um tem o seu gosto, cada um tem uma personalidade, uma identidade. Como é que as pessoas, você vê mesmo aí, vou dar um exemplo dos programas, dos reality shows que existem hoje, que foram importados de fora. Aqui no Brasil você coloca ali 12 pessoas dentro de uma fazenda, 12 pessoas dentro de uma casa, e você vê que logo existe o quê? Existe briga, discussão, inveja, traição, raiva, ira. Porque cada um age de uma maneira diferente, cada um tem uma personalidade, cada um tem um gosto. Se 12 pessoas, 15, 12 pessoas que são colocadas dentro de uma fazenda ou dentro de uma casa em confinamento durante, 3 meses, 2 meses, imagina o povo que passou quase 40 anos andando e saindo cheio de problemas, e essas pessoas ainda têm o conforto, o bem-estar, tem festa, né? Tem provas, ganham presentes, e mesmo assim, com tudo isso, tendo casa, roupa, comida lavada, como diz, elas ainda se entram em conflitos, brigam entre si. Quer dizer, com toda essa mordomia, poucas pessoas imaginam o nosso povo. Mas aqui nós podemos ver que existe uma unidade e a importância de estarmos unidos, mesmo sendo diferentes. Como nós podemos aprender em Sukkot, com a bênção do Lulav, das espécies que se unem. Uma tem cheiro, mas não tem sabor. Outra tem sabor, mas não tem cheiro. Uma tem cheiro e tem sabor. E é necessário, e etc. E tem outras mais. Mas é necessário que todas estejam unidas para um propósito divino, que é cumprir uma mitzvah. Assim aconteceu com o nosso povo. Independente de você achar e pensar de uma maneira diferente, de ter uma personalidade diferente, o importante é que a gente esteja junto, caminhando juntos, ok? Prosseguindo aqui, a Torá continua falando que Deus escolhe Israel como seu povo. Por que escolhe?
nós podemos dizer que escolhe também por essa característica especial dessa união. O Eterno, Hashem, ama a união. E aqui um outro ensinamento que eu vou trazer para vocês é que fala por que o Eterno não destruiu a geração da Torre de Babel, e destruiu Sodoma e Gomorra, porque em Sodoma e Gomorra existiu ódio gratuito ali também, e não existiu união entre eles com relação ao forasteiro. Eles não cumpriram mitzvah, não Gemilut Hasedim, a bondade eles não faziam, e por isso eles foram passíveis também, por causa disso, dessa destruição. Porque Hashem não destruiu a geração da Torre de Babel, porque mesmo que eles estavam com um propósito errado, ok, de idolatria, de se voltarem contra Deus, mas eles estavam unidos entre eles mesmos. E o Eterno respeita isso, é algo que o Eterno considera bastante, a união entre o seu próximo. E o último ensinamento, quando nós vamos estudar ainda sobre as outras leis, que quando o marido desconfiava da mulher e ele ia até o sumo sacerdote no Mishkan, fala que o Eterno, ele até permitiria que o nome dele fosse apagado, o processo que tem para saber se a mulher tinha traído ou não, do que a desunião entre o marido e a sua mulher. Então, quão importante é esse fato de nós estarmos unidos um com o outro, mesmo tendo pensamentos diferentes e comportamentos diferentes. Por isso, Hashem, Deus, escolheu Israel como seu povo. E aí fala que Moshe subiu a Deus ao segundo dia do mês, de manhã cedo. Deus o chamou da montanha e disse a ele, para ele dizer à casa de Jacob de forma mais enérgica e aos filhos de Israel. O que isso significa? Toda vez que você ouvir a Torá falar casa de Jacob, é sempre referindo às mulheres. E aos filhos de Israel é referindo aos homens. Então, aqui o Eterno acaba dizendo para que Moshe fale de uma maneira mais suave, mais branda, com a casa de Jacob, representando as nossas mulheres, e de uma maneira mais rígida, mais enérgica, aos filhos de Israel, que são os homens, para que eles cumpram a Torá. Por isso que as mulheres elas não precisam cumprir todas as mitzvot, ok? E o homem sim, até porque a mulher, dizem outros sábios, que ela é muito mais elevada do que os homens. Ela não precisa colocar tefilin, não precisa usar tzitziot, justamente porque ela por si só já é mais elevada e mais inspirada espiritualmente do que o homem, que precisa de muitas mitzvot para se concentrar e se chegar até Hashem. Vocês viram o que eu fiz ao Egito? Fala. Como eu reuni em pouco tempo vocês, eu os protegi, como se carregasse vocês nas asas das águias, trazendo vocês a mim. Olha que lindo é isso, né? Agora, se vocês escutarem, preste atenção, agora, se vocês escutarem, guardarem, não só escutarem, mas guardarem minhas mitzvot, meus preceitos, respeitando a Torá, então sim, vocês serão o meu tesouro precioso entre todas as nações, pois toda a terra é minha. Aqui sempre existe uma questão, toda vez que alguém lê essa palavra, mas então vocês serão, quer dizer, o povo já não era? Como é que mostra aqui, então vocês serão meus? Aqui volta aquele outro ensinamento que diz que, por exemplo, eu tenho um filho e eu tento ensinar tudo de bom para vocês. Se vocês não fazem aquilo que o papai ensinou, vocês não vão deixar de ser meus filhos. Vocês são meus filhos, mas serão considerados como se não. As pessoas irão olhar e irão dizer mais o abahu, é um homem que faz assim, correto? E o filho dele faz completamente diferente, nem parece filho dele, entendeu? Então é mais ou menos isso o que Hashem quer trazer para a gente, a Torá quer trazer para a gente. Vocês serão meu tesouro precioso. Já é tesouro precioso. Mas era um tesouro precioso perante quem? Ele? Não, perante ele vocês já são, mas entre todas as nações. Ele fala porque toda a terra é minha, ok? Significa o seguinte, que ele poderia ter escolhido outro povo, ele poderia ter escolhido outra nação, mas ele se afeiçoou de nossos pais, ok? Justamente por causa dessas pequenas características peculiares que o povo judeu tem. E eu não vou narrar aqui quais são. Vocês sabem e a gente sabe.
que ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo a gente briga, né, para querer fazer as coisas certas. Briga para querer fazer as coisas certas. Vocês serão um reino de sacerdotes e nação santa para mim. Reino de sacerdotes e nação santa. Aqui é muito interessante separar o que é ser santo. O que é? Eu sou santo, nação santa. Santo, segundo o judaísmo e Torá, é nada mais nada menos do que separado. Separado para um determinado fim. Ok? E nós vamos entender que a santidade não significa você se isolar do mundo e morar numa ilha deserta, e morar em cima de uma montanha e se isolar da humanidade. Essa não é a espiritualidade, a santidade que o Eterno requer de nós, ok? Mas que a gente esteja separado, ok? Mas integrado nesse planeta, nesta terra, neste mundo, para fazermos deste mundo uma morada para Hashem, ok? Não é se separar, porque senão o Eterno não teria escolhido o povo de Israel, ele não teria dado a Torá para a gente, ele simplesmente pegaria todo mundo e levaria para os reinos superiores e não precisaria deixar aqui. O Eterno deu justamente as mitzvot, porque elas são para serem realizadas aqui, neste local. Ok? Os anjos, diz o Midrash, que os anjos, quando Hashem ia formar o mundo e ele ia entregar a Torá, os anjos consultaram ao Hashem, disseram que não era para entregar, etc., que era para deixar nas mãos deles. Eles disseram: vocês não precisam, porque vocês não foram criados para morarem lá e vocês não têm essa peculiaridade de cumprir a Torá, porque vocês não têm desejo. Mas se um homem: não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe, porque vocês não têm nem mãe, né? Só apenas Hashem. Mas e aí, como é que fica o caso de honrar pai e mãe? Você teve pai e mãe? Não tem? Enfim, né? Dar o dízimo da terra. Vocês têm terra para trabalhar para dar o dízimo da terra? Então quer dizer, essa mitzvah foi dada a nós, e como mais tarde vai dizer que ela não está nem longe, nem está no céu, e nem do outro lado do oceano, ela está próximo da gente, na nossa boca. Voltando para cá, então, isso é a questão de ser santo, essa é a ideia de santidade dentro do judaísmo, dentro da Torá. Estas são as palavras que você deve relatar aos israelitas, mas não, nem mais nem menos. Aqui, os nossos sábios entram numa pequena discussão, mas como assim nem mais nem menos? Será que o Eterno estava preocupado se Moshe iria acrescentar algo ou iria diminuir algo? Os nossos sábios vão dizer que não era nem para ele embelezar muito e nem para ele agir de uma maneira mais rígida. Ali era para falar como o Eterno tinha dito, que era para ser falada a Beit Yaakov, a casa de Yaakov, era para falar Beit Yaakov, e o que era para falar aos Beni Israel, falar aos Beni Israel, aos filhos de Israel, ok? Rashi vem falar sobre o seguinte: como o homem, como apenas um homem, como apenas um coração, é que lá não houve reclamações, como eu disse ainda agora, nem discussões, ok? Como em outros acampamentos. Você vai ver que quando houve outros acampamentos, o povo, a própria Torá relata que houve discussão, eles discutiram com Moshe, etc. Mas aqui, próximo ao recebimento da Torá, não houve isso. Eles estavam em plena harmonia. Bem, Torá no deserto. Por que Torá no deserto? Ela não poderia ser dada em outro lugar. Aí os nossos sábios vêm dizer, Rashi também vem dizer, que a Torá foi dada no deserto porque ela não é limitada a algum lugar em particular, especificamente. Não é limitada ao tempo, ao ambiente e às condições de vida. A Torá, ela é universal, ela pode ser cumprida em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer ambiente, em qualquer condição. Condições ou condição. Eu me lembro, só abrindo aqui um parênteses, eu me lembro que há um tempo atrás saiu na TV sobre um projeto que estavam querendo levar as pessoas, um casal, para morar em Marte, e lá eles iriam fazer tipo um Big Brother, um reality show, para ser transmitido, mas a passagem só era de ida, você não tinha como voltar mais. E aí até brinquei com a Léa, a minha digníssima esposa, eu falei: vamos embora para lá, quem sabe? A gente estava meio triste, meio chateado com alguma situação, já que aqui no planeta Terra não está dando tão bem, a vida não está tão boa assim financeiramente. Vamos embora então para Marte, com tudo pago, vamos embora para lá. Mas a brincadeira é o seguinte: por que ir embora?
Eu fiquei com esse pensamento, falei, bem, se eu fosse, faria questão de ir para Marte, para ser o primeiro homem a falar o Shema Israel em Marte. Significa o quê? Que até lá em Marte, se você fosse morar em Marte, você teria que cumprir mitzvot também. Lá em Marte você teria que acordar cedo para fazer o teu shacharit, à tarde minchá, aravit. Lá você teria que guardar o Shabbat também. Não, mas não é na Terra, entendeu? Mas é muito interessante porque até mesmo em Marte você teria condições também de guardar as mitzvot e a Torá lá. E isso é maravilhoso porque aqui a gente vê que realmente a Torá ela pode ser cumprida em qualquer lugar, né? Bem, outra coisa, Rashi vem falar que os Kohanim aqui no caso, quando ele cita o fato dos Kohanim, não seria os Kohanim mesmo, mas ele está se referindo aos oficiais, ok? E ele fala mais, dá o recado de Deus sem tirar nem pôr nada. Por que dá o recado sem tirar sem pôr nada? Como eu falei, não acrescentar nenhuma embelezamento, não que Moshe poderia subtrair ou adicionar algo. Isso segundo o Gur Aryeh, ele fala, não é nada disso, ok? Mas apenas para não embelezar, falar 880 na lata, o que era para falar, como o ditado brasileiro fala. O Kohanim significa oficiais, que remete também às pessoas comuns, pois a Torá não foi dada aos anjos, como eu falei, aos malachim, mas para pessoas comuns que comem, bebem e dormem. Ou seja, sabem. Por que comem, bebem e dormem? Porque a gente sabe o que a gente sente. Correto? Eu vou falar para o homem porque eu sei o que o homem sente. Eu não vou falar para um cachorro, para uma água, porque eu não sei como ele se sente. Eu vou falar de homem para homem, como o Michelet fala, que o homem ao outro homem é como espelho na água, o ferro que amola o ferro, é assim, é do homem para o homem, ok? Elas se elevam até se tornarem uma nação santa. Então, por quê? A gente tem condições de se elevar e evoluir, não existe limite para o homem evoluir. Os anjos, eles têm limites. Tá? Alguns sábios vão falar sobre isso também. A primeira palavra de aceitação da Torá, proferida por nosso povo em unidade completa, foi nascer, ou seja, nós faremos, ok? Em um momento de maior elevação que isso aconteceu, espiritual, tá? Isso é uma instrução clara, isso vem nos ensinar, vem nos trazer o ensinamento que nós não devemos apenas ser elevados pelo entusiasmo, pelo calor do momento, mas pela ação também, ok? O judaísmo sempre diz, o judaísmo é ação, ok? E não aquele fogo de palha, como diz no ditado popular, que se acende rapidamente, consome e acaba. Não, não foi isso, é ação. A quinta aliá, que vai do capítulo 19, do Passuque 7 ao 19, fala sobre o seguinte: Moshe voltou-se e convocou as nações, transmitindo-lhes tudo o que Hashem tinha ordenado para ele. Todo o povo respondeu com uma só voz e disse tudo que Hashem falou, nós faremos. E no terceiro dia Moshe subiu até a montanha, ok? E depois que ele voltou da montanha, ele respondeu, trouxe na verdade a resposta do povo a Deus. E aí a Torá continua falando que eu virei abaixo e você mesmo, Hashem está falando aqui numa nuvem espessa, para que todo o povo ouça, ok? Quando eu falar com você. Então aqui o Eterno estava mostrando que ele iria falar, ele iria se manifestar diretamente nesse nível de profecia, para mostrar que Moshe realmente era um Navi, Emet, era um profeta verdadeiro, ok? E por isso que a Torá vem relatando sobre isso. Então eles então acreditarão em você. E Moshe voltou para relatar então as palavras de Deus e contou as palavras de Deus ao povo. Então por que eles acreditarão? Eles não estavam acreditando ainda, eles não acreditavam em Moshe. Nessa altura da história eles ainda não acreditavam. Infelizmente é porque existia ainda algumas pessoas que não acreditavam e que será que é ou que não é. E o Eterno disse, não, eu vou acabar logo com isso e vocês vão ver que eu realmente, o Moshe é o meu amado, é o meu profeta, é o meu Ahuv.
E aí houve, a partir desse momento agora a gente vai falar sobre a preparação da outorga da Torá. Deus, Hashem, disse a Moshe, vá ao povo e o santifique hoje e amanhã. Então, hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas. Aí a gente vê aqui uma clara menção do mikve, ok? E deverão estar prontos para o terceiro dia, separados das suas esposas, pois no terceiro dia Hashem descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo e estabeleça um limite. Aqui existe algo muito interessante, porque algumas pessoas vão perguntar, mas Hashem quer ou não quer que os seus filhos se acheguem até ele? Por que estabelecer limite? Por quê? Na realidade, tem que haver um certo limite, porque para se chegar até a presença de Hashem, não é de qualquer forma. A presença de Hashem não está de qualquer forma. Por isso, até no Shulchan Aruch, a gente aprende que no local de tefilá tem que ser um local higiênico, até para você também estar preparada para fazer as suas tefilot, você tem que estar devidamente higienizado, ok? Então tem que colocar limites, porque até quando se coloca limites, o sentimento do ser humano é o quê? Ultrapassar essa barreira. Ninguém gosta de estar limitado, ok? Mas enfim. E aqui a Torá continua falando, dizendo, tenham cuidado e não subam a montanha ou toquem na sua borda. Não podia tocar nem na borda. Quem quer que tocar a montanha morrerá. Não toquem e não toque a mão nela, pois será apedrejado ou atirado. Nem homem nem animal serão permitidos viver. Quando soar o shofar com um toque longo, ok, prolongado, a Shekhinah partirá e será permitida subir. Então, só depois que a Shekhinah subir é que vocês poderão tocar no monte, enfim. Moshe desceu da montanha ao povo, ele o santificou, eles lavaram suas vestes, fizeram mikve, ok, o banho ritual, e disse, guarde-se de aproximarem-se por 3 dias das suas esposas, não se aproxime da sua mulher. No terceiro dia, ao amanhecer, ocorrerão trovões. No terceiro dia, ao amanhecer, começaram a haver trovões e relâmpagos no monte, como uma nuvem pesada na montanha e um toque de shofar extremamente forte. Todo o povo estremeceu. Eu acho muito bonito o toque de shofar quando a gente faz em Rosh Hashanah, ok? E eu fico imaginando como seria o som desse shofar, né? Extremamente forte, né? Devia ser algo muito bonito. Moshe conduziu o povo do acampamento em direção à divina presença, Shekhinah. Eles permaneceram ao pé da montanha. O monte Sinai estava todo em fumaça, porque Deus tinha descido sobre ele no fogo. Sua fumaça subia como um forno de cal. Toda a montanha tremia violentamente. Ok? O som do shofar diz aqui que aumentava, intensificava, se intensificava mais e mais gradativamente. Moshe falava e Deus replicava, ampliando a voz de Moshe para que as pessoas pudessem ouvir. E isso é algo também muito um milagre, porque Moshe, como Moshe ia falar um homem só para muitas pessoas, então esse era um outro milagre que acontecia. Irashi fala, como é que pode Deus descer? Deus desceu mesmo, se ele é incorpóreo, como nós rezamos todo dia de manhã, ele não tem forma, como pode ele descer? Ele desceu realmente no monte. Rashi diz que ele dobrou os céus superiores e os inferiores como um lençol, como se fosse um lençol em cima de uma cama no monte. Então por isso logo é a mesma coisa do que você pegar uma criança e dizer que ela está deitada na cama, mas a mãe colocou o lençol, ela está deitada na realidade no lençol, mas ela diz que está deitada na cama, ok? Mas outro momento nós vamos ver que o próprio Eterno fala que eu falei dos céus a você. Então, né, existe essa discussão se ele realmente esteve no monte ou se ele esteve no céu, como é que é.
As Testaliá vai do capítulo 19, Passuco 20, até o capítulo 20, Passuco 14, e fala: Deus desceu sobre o Monte Sinai, ao cume da montanha, ele convocou Moshe ao cume da montanha, e Moshe subiu, e Deus disse: desça e advirta o povo para que ele não suba a montanha, não devem cruzar o limite, pela vontade de tentar se aproximar de Hashem, de mim, de Deus, para ver a sua revelação, porque isso fará com que uma só pessoa que faça isso, que morra, será sentida como se muitas pessoas tivessem caído. E aí os primogênitos dos sacerdotes que se aproximaram do divino para oferecer sacrifícios, esses sacerdotes não devem se considerar importantes, merecedores, o bastante para subir até a montanha. Então diga também a eles, eles devem ficar nas suas posições, do contrário, Deus enviará destruição entre eles. Então tome muito cuidado. Aí Moshe replicou a Hashem e disse: não, eu não preciso mais avisá-los, descê-lo. O povo não pode subir a montanha, a Monte Sinai, pois você já os advertiu, e estabelecemos então, portanto, o limite em torno da montanha e o declarando sagrado. Mas Hashem disse: não, Deus disse a Moshe: desça e os avise mais uma segunda vez, você pode então subir ao nível máximo. E aí fala que Moshe teve que descer novamente, e ele fala que Arão deve vir com você, mas os nossos sábios vão dizer aqui que Arão veio, mas ficou no nível um pouco mais inferior, e os sacerdotes também puderam subir, mas ficaram no nível mais abaixo ainda, e o povo não pôde subir devido ao limite, né, de subir até a divina presença. E se fizerem, ele romperá. Significa que o Eterno iria realmente trazer um castigo muito grave. E Moshe desceu ao povo e transmitiu, portanto, esta mensagem a eles. E aí, depois disso, porque aqui estava próximo de ser entregue do decálogo, né, a declaração, então Deus disse: olha, eu estou falando pela uma segunda vez, vai lá, desce e fala que não é, para eles subirem, porque o negócio agora ficou sério, não podem, por mais que eles sintam essa vontade de querer se aproximar de Hashem, não pode. E aí começam os 10 mandamentos, que a gente vai ver que ele começa falando, essa é a ordem correta, não a ordem como existe em outros lugares que não é judaico. A ordem começa, eu vou falar de forma resumida, que eu sou teu Deus, o seu Senhor, que te tirei da terra do Egito, tá? Você não terá outros deuses, não tome o nome do teu Hashem em vão, lembra do Shabat, honra seu pai e sua mãe, não cometa homicídio, não cometa adultério, não roube, tá? Não ateste falsidade. Quando falo não roube, também não sequestre, ok? Não ateste falsidade contra o teu próximo, e não cobice. Aqui é muito interessante, ele começa com uma casa, com mulher, com escravo, serva, boi, jumento ou qualquer outra coisa. Nós não podemos fazer isso do nosso próximo. Irash vem dizendo que o povo respondeu sim para as mitzvot positivas e não para as proibitivas, ou seja, para as proibições. Irash também falou que eles viram os sonhos e todo o povo viu os sonhos. O que significa viu? Eu fico pensando, hoje você pode ver as ondas sonoras, elas sendo propagadas, né? É a mesma coisa do que você jogar uma pedrinha dentro de um lago que está estático e você vê aquelas ondas. Essas ondas, da mesma forma, acontecem com as ondas sonoras, elas são propagadas, e disse que a manifestação da Shekhinah foi tão grande da voz que eles viram essas ondas, ok, saindo. E outros sábios vão dizer que também foram falados em 70 idiomas para 70 nações da terra. E fala que no momento em que a Hashem estava se revelando, houve um silêncio total, apenas a voz saía, ok? E nenhum ser deu um pio nenhum quando o Eterno falou. Rabi Akiva diz que o Matan Torah, que é a entrega, a revelação da Torá, foi uma oportunidade para que nós fugíssemos do mundo, ou seja, do mundo dessa vida materialista, vivendo uma realidade totalmente espiritual e mais elevada. Okay? Esse foi o propósito da entrega da Torá, segundo Rabi Akiva. Mas segundo Rabi Ismael, o Matan Torah, okay? A entrega da Torá traz um propósito de vida que deve ser preenchida com santidade. O mundo físico deve ser envolvido com espiritualidade, ou seja, é fazer
deste local uma morada para Hashem. O Eterno não quer, como eu disse. Se Ele quisesse que a gente se separasse dessa materialidade, Ele teria levado todo mundo embora daqui para um outro plano mais superior, mas Ele deu a Torá para que a gente faça isso aqui, nesse local, nesta terra, ok? Bem, aí vem falando que os 10 mandamentos foi a união do que é espiritual de cima com aquilo que é fisicamente embaixo. Então, os nossos sábios vão dizer, acho que vai dizer que até então, no momento, os nossos patriarcas, não havia essa liberdade, não havia essa condição de fundir, de unir aquilo que é Shamayim, aquilo que é de cima do céu, com aquilo que é de Eretz, que é aquilo que é da terra, que é daqui de baixo. Ok? E antes do Matan Torá, da entrega da Torá, o espiritual e o material eram duas coisas completamente separadas, incapazes de se fundir, mas depois dessa outorga da Torá, o povo de Israel teve essa habilidade, Deus entregou essa habilidade a gente, tá, de unir a terra e o céu, ou seja, o espiritual com o material com o espiritual, através da execução das mitzvot. Isso é muito importante. E para finalizar, a gente pergunta, então, por que eu devo cumprir Torá? Por que eu devo cumprir mitzvot? É justamente para fazer de onde você estiver, do local, deste planeta, uma morada para Deus, sermos parceiros. E através do cumprimento das mitzvot, eu consagro, eu elevo aquilo espiritualmente para o Eterno. Ok? Fica essa mensagem, muito boa, essa nossa paraxá, ok? A revelação da Torá, algo maravilhoso, a gente deve todo dia proclamar, ler, e que isso esteja enraizado no nosso coração. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayu natan betochenu, Baruch atah Adonai, notei haTorá. Amém ve amém. Shalom aleichem, leitraot, até o próximo programa com a 7ª Aliyah, ok? E o Maftir. Shalom.